Fala, meus amores, já chegamos aqui com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cast. Hoje a gente vai ter temas sensacionais. A gente ainda tá no começo de ano, então vai funcionar muito para você se encontrar. Tô aqui com uma pessoa fantástica que tá na nossa ilha, tá conhecendo aqui São Luís do Maranhão, onde fica nosso hub de conteúdo, a Content Hub. E conheci ela em São Paulo, e tem uma carreira fantástica que eu vou ler aqui para vocês, para não esquecer de nada. E mesmo assim, ao longo, vocês vão ver o quanto é incrível e o quanto experiente ela é dentro do ramo do que a gente vai falar. Então, ela é potiguar, administradora, evangelista sobre inovação, startups e venture capital, com mais de 10 anos de experiência no mercado trabalhando em startups, incubadora de empresas e fundos de venture capital. Mona Lisa já colaborou com mais de 100 instituições e auxiliou no desenvolvimento de mais de 5.000 startups, gente. Foi 6 vezes indicada como uma das pessoas que mais contribuíram para o ecossistema brasileiro de startups de 2019 a 2024. Premiada como Heroína do Ano em 2022, Mentora do Ano em 2024 pelo Startup Awards, que é o maior prêmio da América Latina do setor. Reconhecida como uma das micro-influenciadoras digitais sobre startups mais relevantes do Brasil em 2024. E atualmente é sócia e gestora do portfólio da D-List. Gente, me ajuda a receber Mona Lisa Medeiros. Aí, muito obrigada pelo convite. Falei tudo? Falou tudo. Natália, acho que até jogou pra cima um pouquinho ainda, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo aprender e compartilhar. Maravilha. E Mona Lisa, a gente estava conversando nos bastidores sobre uma brincadeirinha sobre barra profissões, né? Que eu começo todas as minhas palestras dizendo que eu sou a barra profissões. E acredito que num cenário onde a economia é dinâmica, não tem mais como você ser estático. Acho que pode falar dessa forma. E tu trouxe um conceito muito interessante sobre carreira modular. E eu queria que tu explicasse pra galera o que é carreira modular. Ótima provocação. E eu acho que o seu perfil de Barbie Profissões é um excelente contexto para a gente ilustrar o que seria essa questão da carreira modular. A carreira modular é um pensamento que vem justamente com a evolução da tecnologia, do comportamento, das organizações também, quando a gente começa a olhar de maneira estratégica para negócios, de maneira estratégica para como a gente constrói a nossa vida em sociedade nesse mundo capitalista, que evolui tecnologicamente também de uma maneira muito rápida e ágil. A gente entende que as carreiras, ela começou como a progressão linear, onde você crescia, aprendia a profissão, ficava numa empresa, ia progredindo de cargo, talvez você chegasse ali no nível de alta gestão, talvez no nível de conselho. Agora, a gente está no conceito de carreiras que são ali, depois da linear, né, veio a espiral, que é um modelo onde a gente consegue transitar entre profissões ao longo da nossa vida. A gente consegue ter acesso a cursos, a oportunidades, a gente consegue se reciclar e às vezes se reposicionar no mercado, ou às vezes usando como base o conhecimento do que você adquiriu na primeira jornada empreendedora ou empregatícia para poder migrar para essa nova área, complementar muitas vezes. Quando a gente fala sobre carreira modular, a gente fala agora de um profissional muito mais versátil e dinâmico. Muito Barbie Profissões. Então, hoje eu posso acordar, vestir minha roupa de bombeira, amanhã eu posso acordar, vestir minha roupa de médica, porque a gente está vivendo um contexto de tecnologia mesmo, de acesso a conhecimento, de acesso a ferramentas que nos permitem aprender numa velocidade nunca vista antes. Então, hoje eu tenho um profissional multidisciplinar, com múltiplas ambições, muitas vezes, com a visão de negócios muito mais ampla. Do outro lado, a gente tem empresas que, às vezes, não tem aquela necessidade de ter uma caixinha engessada de uma pessoa responsável que vai passar 40 anos naquela mesma função, justamente porque a tecnologia evolui num ponto onde, às vezes, não faz mais sentido a gente trazer alguém para ficar 40 anos fazendo a mesma coisa. Aquela profissão pode deixar de existir. Então, o profissional da carreira modular, ele vem juntando duas coisas. Essa necessidade da empresa do dinamismo e também dessa parte pessoal, de ambição mesmo e de propósito, de vocação, que você pode estar atuando tanto em áreas multidisciplinares, do que você tem facilidade, do que você tem interesse em fazer na sua vida antes de morrer, não ficar preso do nascimento à morte numa só profissão ou numa só cadeira de habilidades. Você pode estar diversificando, ou até mesmo você pode estar atendendo muitas empresas como modelo de talvez consultoria, prestação de serviço mais avulsas, onde você não fica preso mais uma vez a uma só empresa, a uma só carreira, uma só jornada. E, assim, isso é
fantástico, assim, eu já via eu me encaixando em várias vezes da minha vida em relação a isso, inclusive o produto da minha empresa é modular, a gente usa exatamente esse termo, que é modular. Mas depois eu falo sobre isso, porque a pergunta que eu quero agora trazer é porque a gente tem duas visões, e tu tem as duas, porque hoje tu é sócia gestora de negócios de uma empresa, que é a List, e tu também tem a tua parte de carreira, o teu pessoal, Uhum. todo mundo tem, né, essa parte Sim. de carreira. Então são duas visões diferentes. Se a gente for pegar, a empresa ela precisa enxergar o profissional de forma modular e como organizar isso, e o profissional precisa se organizar de forma modular. Como que Uhum. tu vê essa associação entre a empresa, como a empresa deve enxergar, e depois como você deve se organizar para ser? Sim. Esse é um tema que eu gosto de falar que ele está dentro da caixinha carreiras do futuro. Porque muitas profissões que a gente está vendo hoje, elas nem existiam 5 anos atrás. Uhum. A gente consegue ver esse movimento na prática. Você fala assim, Mona, de maneira bem objetiva, você já consegue ver algum profissional modular no mercado hoje? Tem vários. Vou trazer alguns exemplos de empresários e outros exemplos também dentro das organizações. Na área de comunicação mesmo, às vezes uma empresa não tem a demanda suficiente para ter um designer full-time na empresa. Então você vai contrata o freela, aquele cara que é o freela, ele vai contratar para fazer as artes da tua empresa e aquele freela, ele vai ter outras empresas que ele vai estar atendendo também de maneira freela. Às vezes é uma atividade mais informal, que às vezes não tem nem um CNPJ naquele profissional, às vezes é uma transação mais simples, dependendo, né, de como que seja a carreira desse profissional, o posicionamento dele. Então você tem que um modelo onde um profissional ele pode atender múltiplas empresas. Aí você fala, tá, esse freela, por ele ser muito independente, ao longo da vida e por necessidade, ele acaba desenvolvendo talvez outras habilidades. Ele começa a fazer um social media, ele aprende a editar vídeos, depois ele está tendo outros clientes com outras habilidades. Todas embaixo ali da caixinha do guarda-chuva da comunicação, mas ele tem ali múltiplas habilidades, múltiplos cargos e múltiplas profissões. Aí Uhum. quando você pensa isso 40 anos atrás, você não via profissionais tendo essas multifacetas, no máximo um Severino ali, um faz tudo, né? Mas você não via de maneira estruturada dentro das organizações. E nem as empresas estando abertas para contratar nesse modelo. Mas aí quando você começa a analisar o custo-benefício de eu preciso dessa habilidade na minha empresa, não tenho condições de pagar alguém full time porque é muito caro. Mas mesmo assim eu vejo a importância disso e vejo como encaixar na minha estratégia. Então, esse é um exemplo de uma área, de uma habilidade, que você consegue ali ter um profissional trabalhando de maneira mais modular. Quando você para pensar em empresários, carreiras fora do óbvio, que é um pouco de como eu fui construindo a minha carreira, não intencionalmente, não imaginava que ia ser dessa forma, mas que hoje eu me identifico muito com isso. Você tem ali, por exemplo, grandes influenciadores, como o Thiago Nigro, uma pessoa formada em relações internacionais, eu acho, a formação dele. Depois ele virou educador financeiro, começou a produzir conteúdo para o YouTube, depois nasceu o Grupo Primo, onde ele tem um guarda-chuva de negócios, onde ele atua de diferentes formas. Ele, de um lado, é um conselheiro, do outro lado, ele é um produtor mais criativo, do outro lado, ele vai estar atuando ali em múltiplas posições. Então, você não tem um jogador que é só um volante, um atacante. Você tem ali um jogador que ele sabe fazer a defesa, faz o meio de campo, faz o ataque. Então, você consegue ter ali essa multifaceta do empresário ou do profissional já sendo percebida no mercado. E a inteligência artificial veio para acelerar esse movimento que a gente já viu acontecendo. Sabe o que é muito louco? Que eu fiz a minha primeira formação de growth em 2019. Tem o quê? 6 anos, 7 anos. Eu fiz com o Rafael Lassans, não sei se tu conhece. Uhum, E, cara, foi incrível porque ele fechou um ciclo na minha cabeça, que era o seguinte: eu nunca aceitei ter só uma profissão. Não vou uhum, falar, eu vou falar dessa forma porque a gente tá citando o termo carreira, o termo profissão. Mas eu nunca aceitei fazer uma coisa só, eu sempre gostava de entender sobre tudo. Eu sempre brinquei que eu sou muito curioso. E por isso que eu uhum. gosto de podcast, que eu adoro essas conversas e eu te perguntar e aprender aqui. Mas o Rafael Lassans pegou e falou o seguinte: uma das primeiras aulas introdutórias foi explicando o que é growth. Aí ele trouxe aquele termo de profissional T-Sharp, né? Uhum, Que tá interligado com o que a gente tá falando, querendo ou não querendo, mas ainda não tão profundamente. É isso que eu queria que tu aprofundasse também. Mas abriu pra mim a minha mente. Assim, eu falei, cara, eu quero me tornar um profissional de growth. aham, Porque eu já fazia muita coisa. Eu era, na época, se eu fosse me classificar, eu já era um profissional de growth muito júnior. Um estagiáriozinho ali. Porque o que, que eu fazia? Eu já trabalhava com marketing digital, tinha uma equipe de vendas de um produto
eu fui contratado para ser gestor de afiliados, vamos dizer assim, Uhum. e eu também dava aula de mercado financeiro na época para uma empresa internacional, e tinha 500 alunos na minha sala, por exemplo, Uhum. de aula. E era um posicionamento meu, só que o meu posicionamento para rede social era de mercado financeiro, ou seja, eu era posicionado na rede social de mercado financeiro, dava aula de mercado financeiro, era gestor de um time de vendas e eu tinha minhas próprias vendas, o meu negócio rodando. Aham. Então eu já tinha ali 4 setores. E uma das coisas que sempre me incomodou, que aí eu acho que vai ser a pergunta até headline Aham. desse podcast, é o seguinte. A gente sempre ouviu sobre aquela ideia do pato, que nada voa e anda, mas não faz nada direito. Como que tu quebraria essa visão para as pessoas hoje? Essa provocação é a pergunta de ouro que acho que realmente motiva um papo bem legal. E como eu enxergo esse contexto? Eu vejo que a gente foi muito criado com o conceito que a gente precisa ser especialista ou muito bom em algo, porque veio de uma necessidade de um contexto onde a gente não tinha referencial ou não era tão fácil transmitir a experiência de décadas ou a experiência da vivência prática de você estar imerso, submerso numa única temática, né? Você precisaria ser hiper especialista em algo para você defender ali o seu território, o que você sabe fazer, para não deixar que outras pessoas peguem o seu lugar numa empresa ou o seu lugar no mercado, se você for um negócio. Mas quando você fala de um contexto que tem inteligência artificial, onde você consegue simular múltiplos cenários, a gente tem o contexto da computação quântica que está em desenvolvimento e, assim, nos próximos anos vai ser um boom tão grande quanto foi a Sim. inteligência artificial, né? Que também não começou agora. A gente viu uma evolução tecnológica agora e chegou no momento onde as pessoas têm acesso. A computação quântica vai ter esse momento ainda. Agora imagina, num cenário onde você pode calcular multiversos, múltiplas possibilidades em segundos. Você perde a questão, uma questão muito importante, que é o que fundamenta essa necessidade pela experiência, pelo tempo de vivência mesmo, que é justamente o estudo das possibilidades. Você consegue acelerar ou ter acesso a uma base de conhecimento de uma maneira mais acessível, se você consegue navegar e buscar aquela informação de uma maneira muito mais fácil, que é o que a inteligência artificial hoje proporciona, você quebra essa barreira da vantagem competitiva que você fala, que é o tempo, a vivência, é o fator determinante aqui para você ter vantagem. Quando a gente tira isso da equação, a gente fica muito mais exposto a essa possibilidade de entender, tá, eu tô num cenário muito mais dinâmico, onde isso aqui não é mais diferencial, como que as pessoas navegam agora diante desse novo caminho. Então você vai analisar suas características, suas habilidades para entender o que me faz agora único, o que faz eu, e é muito importante mais do que nunca que você tenha muito autoconhecimento. Uhum. Porque se você não vai ter mais essa vantagem competitiva para se defender, o que vai ser a tua base? E do ponto de vista organizacional, que foi um pouco que eu trouxe no início, o que isso significa? A empresa, por identificar essa experiência, esse lastro de conhecimento como algo vantajoso e competitivo, ela também vê dessa forma. Agora ela não vai ver mais, porque ela, com a consulta numa base histórica de centenas de décadas de anos, ela vai conseguir não só ter acesso ao conhecimento, como multiplicar as possibilidades com essa outra tecnologia, não necessariamente só a computação quântica, mas várias outras formas que você tem de calcular possibilidades, cenários. Esse é o ponto-chave. Ela vai precisar de pessoas muito mais para navegar, interpretar essas informações, fazer uma parte do processo, do que necessariamente dominar o processo. Então, eu não preciso mais ser especialista em nada, porque eu tenho um copiloto que vai me ajudar a navegar em tudo isso. Então, eu preciso de pessoas muito boas em fazer o seu papel de copiloto dessas informações, de leitura e interpretação de dados, de simulação de cenários. Eu vejo isso como muito mais uma visão de futuro, quase uma gestão de portfólio mesmo, de habilidades e possibilidades para que você consiga ali tomar a decisão e exercer funções. Porque quando você para analisar uma profissão, uma experiência de mercado, o que é isso na prática? É uma pessoa capaz de analisar e interpretar situações com base no que ela já aprendeu, no que ela viu, no que ela foi ensinada, e tentar ali prever aquele contexto do que pode vir a seguir. Então você consegue medir um nível de maturidade de um profissional dessa forma, na medida que ele consegue interpretar, ter a melhor leitura sobre a situação
dizer o que precisa ser feito, em quanto tempo, quanto que vai ser necessário para fazer aquele projeto, e aí sim você tem um resultado mais próximo do ótimo esperado pela empresa. Com a inteligência artificial e outras tecnologias, você consegue já trazer esse contexto e cenário de maneira muito mais rápida, e você consegue trazer essa maturidade profissional em tempo recorde, coisa que não era possível no passado. Então, é um debate muito filosófico, e acho que a gente entra até em outras questões também do que a gente estava conversando sobre como é que a gente se posiciona. Primeiro, como é que a gente, que muitas vezes não sabe o que é que gosta de fazer, ou como se posicionaria no mercado, eu acho que isso abre margem para questões muito mais profundas e filosóficas, né? O que é que eu vou fazer então? No que é que eu sou bom? Como é que eu vou me posicionar? Acho que gera muitas inseguranças pra gente enquanto pessoa e profissional, justamente porque não é algo claro. E muda muito com a forma como a gente foi ensinado. A forma como a gente acredita do que é seguro, do que é confiável, do que é possível ser feito. Então, não tem fórmula de bolo definitivamente para receita de bolo, nem fórmula secreta para esse novo modelo. E para mim é isso que motiva também, é pensar, tá, quais serão os próximos padrões, ou melhor, como que a gente vai navegar no mundo que vai estar quebrando padrões constantemente. Cara, tu trouxe vários pontos muito legais que eu queria comentar. O primeiro deles é que tu falando, eu falei, caramba, eu sou uma barra de profissões demais. Porque na hora que tu falou de profissão de computação quântica, eu lembrei que eu fiz um PIBIC, que é Pesquisa de Iniciação Científica, em computação quântica na faculdade. Ai, olha aí, já tem Que nada a ver com loucura, pô, financeiro, nada a nada a ver ver, com saca? vendas, nada a ver com... Eu fiz um PIBIC de física. Tô com o Gerson aqui, que a gente gravou antes. Fiz um PIBIC de física, de spintrônica, que era como a gente conseguia colocar dados. Então, tipo, imagina, tem um HD dentro de um spin de elétron. É muito louco. Esse PIBIC era de 1 ano, eu só fiz 6 meses que eu não aguentava de tanta loucura. É muita loucura. Mas só um adendo. E, Mona, eu achei interessantíssimo essa conversa na hora que a gente estava nos bastidores conversando, por vários aspectos. Eu vou trazer um pouquinho a questão do posicionamento também, mas para dar contexto, no ano passado, que está em 2026, né? 2025 foi um ano de muito... Foi um ano de pivotar tanto a minha vida pessoal quanto as empresas. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem algumas empresas, mas falando da mãe de todas, que é a Big Grow, a gente estava muito insatisfeito com a visão das pessoas a respeito do que nós éramos. E aí, por conta dessa questão de posicionamento, que ele precisa ser claro, às vezes a gente tinha que se posicionar de uma forma que a gente não queria. Por quê? Porque posicionamento é muito mais sobre como as pessoas te entendem do que como tu fala. Então, não adianta tu fazer um posicionamento que as pessoas não vão entender. Então, quando eu me entendo como profissional de growth, falo com você que entende o que é um profissional de growth, falo com o Gerson que entende o que é um profissional de growth, é uma coisa. Agora, quando eu falo com o leigo ou com alguém que é leigo nessa área, na verdade, né? Ou com alguém que nunca nem ouviu falar de growth, como que eu vou contextualizar isso? Como que eu vou me posicionar em relação a isso? Até que eu falei, cara, enquanto a gente não educar, a gente vai continuar se posicionando errado. E aí, a gente criou um posicionamento para Big Grow que, de fato, o que nós somos é um escritório de growth. Por isso que eu te falei da questão dos models. Então, nós somos um escritório de growth. Tu terceiriza o teu jurídico, tu terceiriza a tua contabilidade para um escritório de contabilidade, para um escritório de advocacia, tu vai terceirizar o teu crescimento. Então isso ficou tão simples e tão tangível que eu pensei, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Que a gente traz essa ideia e eu consigo explicar, beleza, eu sou um profissional de growth. Sim. E eu acredito que uma das principais habilidades para que você consiga ser modular é o que eu chamo de pensamento estratégico. Sim. Tu tem que ter uma arquitetura de pensamento de conexão com as coisas. E aí no podcast anterior eu tava citando, a gente até citou sobre o Murilo Gun, que falava muito antigamente sobre criatividade. Sim. E eu associo criatividade à lógica. Pra mim, criatividade é nada mais, nada menos do que tu conectar de forma lógica coisas que nunca foram conectadas. E pra isso tu tem que estar exposto a isso, tu tem que estar exposto à criatividade, tem que estar conversando com pessoas, tem que estar emergindo em conteúdos. Então, porque eu nunca fui, como eu já citei, dessa ideia de que, cara, eu vou só fazer só uma coisa, eu sou muito bom só naquilo. Não. Só que ao mesmo tempo vinha aquela crença limitante de, pô, mas eu também não quero ser um pato que faz
várias coisas, mas nada faz bem. E até te agradeço por trazer esse conteúdo, porque é um encerramento de ciclo, porque eu já tinha me convencido da ideia do pato ser errada, mas agora tem mais fundamento pra isso. Então... Você tem muito mais ferramenta pra melhorar os pontos fracos do pato. Exatamente. Você não precisa ser o profissional que domina todas as habilidades, nem que você vai executar isso. Mas se você sabe como operacionalizar isso por meio da tecnologia, é a tecnologia que vai fazer por você. Então, você, na prática, não vai ser o melhor editor de vídeo, você não vai fazer os melhores cortes. Mas você usa Autoclipper, aí você vai lá e tem os melhores cortes recomendados. Exatamente. Você sabe acessar a tecnologia, a ferramenta que vai fazer isso por você. Então, é mais nessa visão, sabe? Sim, e é muito o que é o meu posicionamento. Eu me posiciono como arquiteto de crescimento. Porque o arquiteto, ele não vai levantar a parede. O arquiteto, ele não vai pintar a parede, mas ele vai projetar tudo aquilo. E para isso, ele precisa ter conhecimento de todas essas áreas, querendo ou não querendo. E, claro, o principal é arquitetar esses sistemas que fazem acontecer essa questão. Então, assim, muito bom essa conversa. E agora eu quero propor uma coisa diferente. Olha que legal que eu pensei aqui enquanto eu falava. Já que a gente está falando de carreira modular, vamos conversar sobre nossos módulos. Bora. Então, tu trouxe um módulo importante teu, que é sobre investimento em startups. E aí tu vai trazendo outros módulos, a gente vai conversando. Tu me falou 2 nos bastidores, que é investimento em startups e gestora de portfólio. Então vamos conversar por esses. Como investidora de startups e mentora de investimentos em startups, como que tu criou esse módulo de carreira teu? Me conta um pouquinho dessa história. Olha, para acessar esse módulo, vários outros módulos tiveram que ser colocados. Adorei acessar esse módulo, adorei. Você começou pelo módulo que faz toda a engenharia reversa. Então, por isso que eu defendo tanto esse pensamento de carreira modular, porque a minha carreira foi modular, mesmo de maneira não intencional, e sem eu ter referências sobre como começar. E eu acho que a carreira empreendedora, ela já é essa carreira não modular, essa carreira modular, desculpa. Então, o empreendedor ele já pensa de maneira modular. Total. Porque ele nunca está conformado com uma coisa só. Ele já tem a mente dele aberta para entender um problema, oportunidade, vou gerar algo com isso, vou criar uma ferramenta, vou criar um serviço, vou fazer algo para resolver esse problema. Então, e tem uma oportunidade atrelada a isso. Então, esse pensamento de carreira modular também um paralelo seria um empreendedor gestor de portfólio, onde ele vai estar fazendo várias soluções que aí não vai ter tanto custo operacional de você montar uma estrutura robusta que já consegue baratear muita coisa, né? Então, seria um outro paralelo. Mas, voltando à pergunta, como que essa caixinha de investidora, mentora de investimento de venture capital surgiu na minha vida? Eu fui colocando várias outras caixinhas que foram fazendo sentido. Então, não foi um salto do ponto inicial diretamente para esse. Até porque o meu perfil não tem nada a ver com esse. Você comentou que você fez uma estagia na parte de computação. Eu fiz, por exemplo, 1 ano e meio de faculdade em tecnologia da informação na Federal do Rio Grande do Norte. Passei 1 ano e meio no BTI. Então, essa jornada de tecnologia. Antes disso, eu estava trabalhando com marketing numa startup. Antes disso, eu trabalhava em organizações voluntárias, de maneira voluntária, com ONGs, educação empreendedora, educação para jovens, uma parte educacional que não tem nada a ver. A parte de comunidade, de fomento, esse posicionamento de engajamento, se a pessoa conectora, articuladora, essa pessoa também de relações públicas, de falar em nome de organizações, a pessoa que vai pensar no engajamento ali de organizações com ecossistema, atores do ecossistema. É uma outra caixinha, uma outra habilidade. Então, no final do dia, eu passei ali por várias caixinhas, trabalhei em comercial, na startup também que eu trabalhava, fui dessa parte de tecnologia, fui da parte do marketing. Depois, com todas essas caixinhas que eu desenvolvi de habilidades, eu falei, poxa, eu tenho um skill set, um conjunto de habilidades empreendedoras muito fortes. Eu ainda não tenho nível de maturidade, experiência de negócio para ter algo só meu. Já tive experiência fundando startup, não deu certo com 16 anos. Enfim, eu fui vendo que eu precisava de algo a mais. Algo que a tecnologia não poderia me dar naquele momento. Algo que eu precisava de mais exposição de mercado. E aí eu fui me conectando com pessoas, com atores chaves, usando mais uma vez outras habilidades, que foram me ajudando a trazer essa oportunidade de trabalhar com investimento. Então, essa oportunidade de emprego, que foi na época na Bossa Nova Investimentos, 2020, em São Paulo, foi o motivo porque eu me mudei do Rio Grande do Norte para São Paulo também.
surgiu porque eu já tinha construído uma carreira tão modular, com um conjunto de habilidades tão relevantes, e eu acho que é algo importante falar também. Numa idade tão jovem, eu fui para São Paulo aos 21. Eu comecei no ecossistema de startup aos 16. Eu comecei essa jornada consciente no mundo do empreendedorismo e inovação aos 14 anos de idade, quando eu fiz o técnico em administração de empresas no Instituto Federal. Então, ter construído minha carreira modular e ter esse conjunto de habilidades foi o que fez um fundo de investimentos relevante do país olhar para uma jovem de 21 anos de idade e falar: venha para São Paulo, a gente quer que você seja gestora de portfólio do maior portfólio de investimentos da América Latina. Seria possível eu, com o meu contexto, com a minha formação, com a minha origem, chegar numa posição dessa de maneira natural? Sim, talvez com 35, 40 anos, não sei, com mais experiência. Mas aos 21 anos eu tenho certeza, só foi possível porque eu fui construindo várias dessas outras caixinhas, fui adquirindo múltiplas experiências de maneira paralela. Eu tinha a faculdade, tinha um emprego, tinha um voluntariado, enfim, fui articulando todas essas estratégias de maneira não intencional, mas era porque era uma coisa que eu gostava muito, sentia afinidade, estava com energia, fui fazendo. Então, eu acho que essa caixinha, esse módulo aqui, só foi possível por conta dos outros steps que eu fui construindo ao longo da jornada. E é importante falar, não foi um depois do outro. Muitos deles foram em paralelo, foi consecutivamente. Cara, é muito louco isso, porque, tipo, outra coisa que a gente tem em comum, eu também fui pra São Paulo com 21 anos. Não, minto. Eu fui em 2021, perdão. Eu tenho 28... não sei. 23 anos 23, 23 anos. A cabeça já tá cansada. E, cara, olha que louco isso. Se a gente for parar pra pensar, no momento que tu tava fazendo tudo isso, acredito eu, assim como eu, a gente não tinha noção se tava indo pelo caminho certo. Foi só... E eu tive muita intuição, por isso que eu acho que essa questão de pensamento estratégico e pensar como arquiteto é interessante, porque eu percebi que, por instinto, eu acabei pegando essas caixinhas corretas pra montar o que eu sou hoje. Então, por exemplo, se eu fosse colocar, minha primeira carreira foi de vendedor. E aí eu fui pensando, cara, beleza, o que eu preciso me aprimorar como vendedor? O vendedor ele precisa se comunicar bem, ele precisa ser organizado, ele precisa ter um sistema que organize aquilo ali. Porque uma coisa que me irritava era que a maioria dos vendedores ao meu redor, eles não tinham previsibilidade. E eu sempre fui o cara que olhei pra segurança. Então eu penso assim, cara, eu preciso ser previsível. Então, beleza, como é que eu sou mais previsível? Organizando, trazendo todas essas questões. E como que tu enxerga na Mona Lisa lá de trás? Tu se colocando a Mona Lisa lá de trás. Naquele momento, tu se enxerga muito mais como se tu estivesse perdida ou como se tu estivesse, como eu citei, cara, tem alguma coisa que me chama pro lado dali. Sim. No meu caso, eu sempre fui muito observadora. Então eu fazia engenharia reversa. Eu olhava algum empresário, alguma empresária que era incrível, e eu sempre vi, assim, pessoas muito excêntricas, multidisciplinares, que no estágio mais avançado da vida, tava atuando em múltiplas caixinhas, né? E eu olhava e falava, poxa, essa pessoa, ela se comunica muito bem, mas é uma pessoa, sei lá, de finanças, mas é uma pessoa com conhecimento de produto muito aprofundado. Como isso é possível, né? Então, eu olhava isso não como estou perdida ou não sei o que fazer, mas eu sempre pensei no seguinte, se eu quero ser empresária, eu preciso minimamente ter conhecimento sobre tudo isso aqui. Então, eu me colocava naquela cadeirinha de estagiária, de baixar a cabeça, ouvir, fazer, aprender, e me coloco muitas vezes até hoje. Tem um conceito muito legal que na Universidade de Berkeley, inclusive é um dos mantras, é um dos 4 valores lá, que é o lifelong learning, que é você nunca se acomodar com o conhecimento que você já tem, você para sempre estar na cadeira do student always. É esse o termo, student always, que é você sempre ser estudante. Você sempre estar ali aprendendo ao longo de toda a sua vida, sempre se voltar para essa posição da humildade de aprender algo novo. Então, quando eu olhava para esses empresários que tinham múltiplas habilidades, eu pensava, então para eu ser uma boa empresária, eu preciso minimamente conhecer um pouquinho de tudo. Eu não vou ser a melhor, fiz 1 ano e meio de TI, eu não sei programar, não sei fazer um software do zero, mas eu tenho noção sobre algumas ferramentas, eu tenho uma noção sobre algum tempo de desenvolvimento de certas coisas, de certas funcionalidades, por exemplo. Então, se o cara vai me enrolar, eu tenho algum embasamento para pesquisar e do zero
contra-argumentar sobre aquela proposta, entende? Então, essa era muito da minha visão. Então, não é que eu estava perdida, eu sempre tinha um objetivo claro. Sim. Eu já estava com a mentalidade empreendedora e eu sabia que essa era uma habilidade importante. Por isso que quando a gente fala sobre a carreira modular, eu acho muito interessante a gente trazer nesse momento, porque é algo que a gente não vê fácil ainda. É algo que é muito mais de mentalidade e de realmente autoconhecimento E é pouco tangível, a gente tá tangibilizando. Tá tangibilizando agora. Então, você tem a oportunidade de começar a trabalhar seu conjunto de habilidades que vai te ajudar a navegar nesse oceano que vai estar muito mais amplo lá na frente. Então, essa para mim é a provocação maior aqui. E sobre essa visão de como é que a gente consegue tangibilizar ou trazer um pouco mais de previsibilidade, é gestão de portfólio na veia. É você gerir o seu próprio negócio, da sua vida. É você olhar para a sua vida como a própria startup. Massa. Então, inclusive, tem alguns livros legais que trazem essa perspectiva de comparação, né? Sobre sua carreira, você é sua própria startup. Tem um livro com esse título, inclusive. Você é sua startup. Sua carreira, sua vida é uma startup. Você precisa testar, vai falhar com certeza, vai aprender, vai tentar de novo. E isso não precisa ser em um aspecto só da sua vida, pode ser em toda a sua vida. Você pode aplicar os mesmos conceitos de negócios na sua carreira. É um pouco do que eu comecei a fazer, porque quando eu comecei a entrar nessa jornada, que eu pensava, poxa, tentei uma startup com 16 anos, não deu certo porque eu não tenho experiência. Vou pro mercado de trabalho. Aí chega no mercado de trabalho e começa a aprender o máximo dentro daquelas oportunidades, mas nada ainda preenche 100% a sua necessidade de estar aprendendo, estar desenvolvendo. Então você começa a observar outras coisas para estudar, para se engajar. Então quando você começa a ter esse tipo de visão, você já está pensando que você está construindo uma carreira não convencional minimamente. Você pode em algum momento transitar para a carreira empreendedora, mas você já está atuando e olhando para sua carreira como um negócio. Você já precisa, opa, eu preciso melhorar esse ponto aqui porque vai me dar tal retorno lá na frente, talvez. Você vai ter uma expectativa. Eu não vou aprender uma coisa difícil só porque eu acho que é legal muitas vezes. Eu vou pensar, poxa, isso aqui tem um potencial de me dar um retorno financeiro lá na frente. Não sei de quanto, não sei em quanto tempo. Muitas das habilidades que eu plantava lá atrás era para esperar colher com 40 anos. Então, consegui, graças a Deus, colher algumas coisas antes. Então, são coisas que você vai fazendo sem muita noção de previsibilidade, mas que você tem como balizar, porque não é algo 100% novo. Você começa a fazer hoje uma atividade, você vai fazer seu fluxo de caixa da mesma maneira que você faz de um negócio, você vai entender quem são os seus clientes hoje, as pessoas que você atende, as habilidades que você está desenvolvendo, o que isso fortalece na sua construção enquanto profissional. E não precisa ser um portfólio de habilidades ou um portfólio de Barbie profissões onde você vai ter o mesmo nível de energia, de dedicação, e isso não precisa representar o mesmo porcentagem financeira na tua renda mensal, que eu acho que é isso que impacta mais e que as pessoas podem estar preocupadas. Ah, não, mas aí se eu não trabalho em algo fixo, ou se eu não tenho uma carreira específica, de onde vai vir minha fonte de renda mês a mês? Você, beleza, pode ter alguma coisa que você gosta muito de fazer. Eu, por exemplo, tenho muita afinidade com essa parte de negócios, de gestão de portfólio. É algo que hoje me identifico bastante. Essa vai ser minha atividade principal. Eu posso ter um cliente, posso ter 10 clientes com essa mesma função. Mas eu preciso me organizar entendendo quanto que cada um me paga. Contratos são feitos a cada quanto tempo. Não é uma coisa 100% avulsa. E não é porque é modular que é bagunça. Você precisa ter ali um contrato que vai reger aquele contrato. Você tem que organizar suas horas e atuar como uma empresa de consultoria, como uma empresa que terceiriza serviço. É a mesma coisa, só que vai ser uma empresa. Porque você também vai ter a IA e outras tecnologias para te ajudar a operacionalizar. Talvez trazer um estagiário. Numa empresa você não teria um time, talvez você evoluindo ia liderar um time. Você pode trazer um time para sua estrutura também. Nada impede disso. E o que tu trouxe é muito legal, porque eu tenho um conceito que eu até expus isso num podcast também, no podcast com o Ricardo Carreira, que eu trouxe do meu pessoal, como eu comecei a enxergar a vida e como eu comecei a me posicionar pessoalmente, que eu chamo de papéis. Então, na nossa vida, a gente ativa e desativa papéis. É como se fossem esses módulos. Então, por exemplo, falando de João Pessoa, eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou empresário, eu sou creator. Então, a gente tem todos esses papéis. É como se fossem os módulos. Sim. Então, o que a gente tem que ter
a malícia, talvez não seja a palavra certa, malícia, mas vocês vão entender, a gente tem que ter a malícia de saber quando a gente vai desativar e ativar papéis corretos. Então, pô, beleza, eu tenho aquela experiência. Uma coisa simples, que pouca gente sabe, mas eu entendo muito sobre carro. Muito. Um assunto completamente aleatório. Não tem nada a ver. É um módulo que eu quase não ativo. Sim. Mas os meus amigos próximos, sempre que vão comprar um carro, eles me perguntam. Uhum. Tem uns que até me levam junto. E eu adoro, porque... Então, por exemplo... já cobra comissão. Aí, ó, é uma boa, já pode ser um negócio. Mas, assim, é um papel, é um módulo que eu ativo e desativo no momento correto. O que eu acho que as pessoas confundem muito é em como se apresentar. Então, por exemplo, como minha essência é vendedora, cara, se eu tô com Mona Lisa aqui, eu não vou me apresentar como creator, ou não vou me apresentar como muita gente me enxerga, que é coprodutor. Porque eu tenho muitos clientes que eu sou praticamente empresário deles para ajudar eles a criarem um ecossistema digital. Esse é um dos meus principais meios de atuação hoje. Não, vou me apresentar para Mona Lisa como especialista em growth, que é, de fato, o que abrange tudo que eu faço, basicamente. Sim. E como é que tu enxerga esse cenário? Como é que tu conseguiria dar uma dica pra galera de posicionamento modular? Porque é um dos principais questionamentos que a gente teve até quando a gente estava montando a pauta desse podcast. Porque posicionamento é assim, gente. Quanto mais tangível, quanto mais fácil de entender, melhor é para você vender. Então, como eu estava citando no podcast passado, se tu pensa em alta performance, tu pensa em GeoJ. Se tu pensa em vendas, tu pensa em Alfredo Soares. Se tu pensa em finanças, tu pensa em Thiago Nigro. E aí a gente acaba se associando o posicionamento da pessoa a um tema. Sim. Só que quando a gente é modular, como que a gente faz para associar? Ótima pergunta. Esse é um desafio complexo para quem tem um tema só para falar, né? Imagina para quem vai ter vários. Exato. Por isso que essa questão de ser ponderado, de ter uma média ponderada ali com pesos, ela é tão relevante. Porque, por exemplo, essa atividade que você faz de indicar carros. Você não precisa vender carros o ano inteiro. Imagina que você tem um nicho. Você é muito bom da consultoria de carros de luxo. Ticket altíssimo. Você vai fazer isso quando algum amigo ou alguma pessoa específica tiver essa necessidade. Pode ser 1 ou 2 vezes ao ano. Vai te trazer X de renda. E é um conhecimento que você tem. Não é algo que te demanda muito estudo. É algo que você gosta de estudar por hobby, porque é uma afinidade que você tem natural. E você está usando isso a seu favor. Ao invés de fazer de graça, agora depois do podcast, você vai começar a cobrar dos seus amigos. Então, essa é uma das coisas que você faz ali e seu amigo, sua rede, vai te reforçando sobre esse tema. Tanto que até hoje, você ainda recebe indicações. Depois, fala com ele que ele é bom em indicar carro. Então, é uma coisa que você já faz naturalmente. Não falem comigo, tá, gente? Porque não é minha ideia monetizar isso. Mas algo que se você quiser, você poderia. Então, claro. Acho que esse é o ponto e essa estratégia. Então, na nossa vida, a gente já tem assuntos paralelos que as pessoas já nos associam com. E não precisa ser uma única atividade, não precisa ser a atividade mais relevante. Mas se eu tenho uma média ponderada, eu posso engravidar o tema de gestão de portfólio. É o que eu sou forte, é o que eu gosto mais de fazer. 60%, 70% da minha renda vem disso. Mas eu também hoje ganho parte da minha renda com palestras, com mentorias. Tem uma parte de acompanhamento de profissionais, empresários mais do que profissionais, que ela é expressiva. Hoje eu não estou extraindo o valor financeiro que eu poderia estar extraindo dessas áreas, porque são coisas que eu faço porque eu gosto. Outras eu faço cobrando, sim, quando são mais estruturadas, mais profissionais. Mas são partes da minha vida que são, de certa forma, complementares com o meu tema principal. Mas, por exemplo, carreiras não é o tema que eu sou especialista na minha área de atuação. É algo que eu posso falar que eu sou muito... Estou intrinsecamente conectada com o tema, porque eu vivo isso no meu dia a dia, eu converso com profissionais fora da curva, eu vivo e respiro esse tema. Mas não é algo que eu sou especialista. Mas é algo que eu tenho muita afinidade. Por isso eu falo. As pessoas me contratam para falar sobre isso. Me contratam para falar da minha trajetória. Então, parte da minha renda vem disso também. Aí você fala, Mona, mas como é que você trabalha, por exemplo, seu posicionamento? Como é que você sabe se tem o seu trabalho, você vai ganhar dinheiro com palestra, vai ganhar dinheiro com curso, vai ganhar dinheiro com mentorias individuais, você vai ganhar dinheiro, às vezes eu ganho dinheiro com outras coisas nada a ver, organizando eventos. A pessoa precisa de consultoria de quais palestrantes chamam, fazer curadoria de eventos. Então, nesse momento, como eu já sou palestrante, como eu já estive do lado do empresário, eu sei o que ele gosta de ouvir, eu conheço as pessoas para conectar. Então, são sub-áreas, eu ganho dinheiro assim também. Então, assim, são várias formas que você pode fazer dinheiro, né?
com a experiência e exposição nesses mercados, as pessoas naturalmente vão olhando para você e pensando, poxa, você não trabalha com isso. Eu não comecei a ganhar dinheiro com palestra porque eu me posicionei como palestrante. Até hoje meu posicionamento não é esse. Mas as pessoas olham para mim e falam, poxa, você tem essa experiência, você sabe fazer isso. Gosto como você se comunica. Acho que você se conecta com esse público. Vamos negociar para você estar no meu evento, para você falar para minha audiência. Você vai passar um orçamento, a pessoa vai dizer se topa ou não. Então, assim, naturalmente, a gente já emana para o mundo quem a gente é, o que a gente é bom, sem precisar estar reforçando de maneira tão consciente. É claro que quando você aplica método, quando você aplica estratégia, você exponencializa os seus ganhos. Mas ao entender a sua média ponderada, no que eu quero dar mais foco, se eu tenho 1 ou 2 temas que eu quero que 80% da minha renda venham disso, eu posso metralhar a rede social com esses temas. Se eu tenho uma estratégia e mais recursos para fazer multicanais, eu posso vender para o B2B no LinkedIn, meu Instagram é só para o meu B2C, para um público talvez diferente, um público talvez mais jovem. Eu posso me posicionar em plataformas diferentes, de formas diferentes, e mesmo assim, eu hoje, e mesmo sem ser relevante no meu mercado, só para concluir esse pensamento, hoje, eu converso com jovens que estão começando carreira com 16 anos de idade, falo com altos executivos, 50 a 60 a mais. Aí você me fala, como é que você consegue navegar entre temas diferentes e ainda assim ser respeitada? Então, eu acho que trazer essas visões e saber se posicionar, quem é a sua persona nesses ambientes é muito importante. Eu não chego para falar com o executivo 60 a mais me posicionando superior a ele em conhecimento. Eu trago uma visão estratégica de vivência de mercado, de aprendizado, de um ângulo específico de mercado que às vezes ele ainda não acessou. E eu aproximo ele desse meu meio e trago numa linguagem que ele se conecta e que ele vê que está próxima e que faz sentido. Então, me conecto com ele na interseção ali do que a gente faz. Nunca me posicionando acima porque seria impossível. Eu seria tida como aquela jovem consequente, viajante, né? E isso não é respeitado por ninguém. E como é que o jovem olha para mim, para minha carreira, e não me acha chata e entediante? Alguns vão olhar assim, quando ainda mais na birra a gente já passou por essa faixa etária, vai saber, né? Mas de maneira geral, eu consigo também cativar os jovens pelo exemplo, pela jornada, de falar, olha, Total. Não tinha nada, veio de uma família extremamente humilde no Rio Grande do Norte, fui lá e fiz, hoje eu tô aqui, eu acesso esse mercado, minha renda nunca trouxe números de maneira muito explícita para o mercado, mas muito das oportunidades que eu já tive acesso comunicam também sobre isso. E as pessoas pensam, poxa, é algo que eu tenho ambição, talvez um dia eu gostaria de estar nesse lugar. Então, acho que é isso, de entender como é que eu me conecto com essas pessoas, qual é a interseção com essas pessoas e como é que eu construo minha persona de maneira mais profissional, trazendo essas interseções. Eu não vou bater na tecla de tudo, mas eu preciso ter um autoconhecimento gigantesco. E é por isso que o planejamento estratégico, a visão estratégica e realmente o pensamento, ele é muito mais relevante nessa era do que em qualquer outra. Porque nos outros modelos é muito mais fácil. Faz lá o processo seletivo. Porque toda a parte de execução é commodity hoje. É commodity. Mas é cômodo também para você. Vou mandar o meu currículo, vou pegar aquela vaga de emprego e ficar 40 anos lá. Agora, ninguém quer ter esse trabalho de pensar, poxa, mas como é que eu consigo pensar no posicionamento? Como é que eu consigo pensar? Como é que eu faço dinheiro? Você tem estratégia de inbound, de outbound, tem 1000 outras estratégias que você pode estar usando para atrair clientes e fazer dinheiro, mas ninguém quer pensar como empresário, quer pensar na maneira mais cômoda. Então, acho que esse é o diferencial. É um empresário da nova tecnologia, um empresário, um intraempreendedor, de certa forma. Uma coisa deixando claro para vocês, galera, e eu falo sobre isso direto. Posicionamento não é só rede social. Posicionamento é como você se posiciona em qualquer mesa que você senta, em qualquer papel que você assume. Aquilo ali tá muito mais ligado a você, a quem você é, aos teus valores, aos teus papéis. Então, eu não é porque eu tô ligado no papel de pai, que eu tô lá com o José e tudo mais, que eu vou ser um cara diferente ou de valores diferentes quando eu tô ligado aqui no modo JG Campus Creator. Não existe isso. Então, às vezes a gente se atém muito a posicionamento e esquece da essência, esquece de quem você é. É diferente você se posicionar por quem você é e por um tema que você fala. Então, muito cuidado com isso. Então, essa pergunta se resolve tudo na tua essência. Tu só tem que entender para qual papel, ou seja, qual canal aquele posicionamento cabe. O Mona trouxe muito bem. Beleza, pro B2B eu me posiciono no LinkedIn, pro B2C eu me posiciono no Instagram.
E aí, claro, a gente tá trazendo uma estratégia muito simples, mas aí você contrata alguém que saiba fazer isso, que trabalhe com isso, Olha aí, já vende seu peixe. fazendo jabá. Não, mas nem era essa a intenção, mas de fato, que consiga organizar a tua vida. O que tu não pode é misturar todos os posicionamentos no mesmo canal. Misturar os mesmos papéis na mesma mesa, no mesmo canal. Então isso é muito importante. E, mano, pra gente entrar aqui um pouco mais na parte pessoal, pra já ir pro último bloco, fiquei com uma curiosidade. Tu falou sobre pessoas que te inspiravam e tu começava a mapear esses comportamentos e criar os teus módulos, as tuas caixinhas através dessas pessoas. Cita aí 2 ou 3 pessoas que foram referência pra ti naquela época. Tá. Na minha visão, eu comecei muito mais no aspecto familiar, a princípio. Então, por exemplo, na minha família tem um longo histórico de empreendedores por necessidade. Então, aqui tem o Grupo Mateus, em São Luís Maranhão. Lá no Rio Grande do Norte tem o Nordestão, que é um mercado que dominou o mercado varejista e está dominando ainda boa parte do mercado varejista do Rio Grande do Norte. Então, tem esse grupo, tinha outros grupos também da família, alguns da parte do Super Show, que era uma outra rede lá. Então, eu via muito dentro de casa, pelos meus tios, primos, pessoas empreendedoras por necessidade, que ao longo da vida tiveram que se desdobrar em 1000 para poder conseguir fazer um negócio dar certo. Então, acho que a primeira referência veio dentro de casa. Acho que minha madrinha, ela lá no Rio Grande do Norte, com o supermercado que ela é proprietária, ela sempre foi essa referência de mulher empresária para mim, minha tia também. Então foram 2 mulheres que a princípio me inspiraram muito. Uma das primeiros contatos literários que eu tive com livros de empreendedores foi com Flávio Augusto, Geração de Valor. Acho que tocou muitos jovens da nossa idade. Hoje. Geração de Valor foi ali no ensino médio, acho que 14, 15 anos mais ou menos. Foi quando eu tive o primeiro acesso. Naquela época também tinha muito Bel Pass, com essa mentalidade inquieta, que eu me identificava bastante. Depois a gente entendeu outra coisa, TDAH, né? Assim, começou a surgir outros temas, né? Com outras pessoas de mercado também. Pessoas muito inquietas que queriam fazer tudo, boa em muitas coisas. Então, me identificava bastante com essa forma de pensar, porque eu me sentia muito sozinha num contexto onde pensa, poxa, você crescer numa mentalidade empreendedora, não porque você foi pressionado, não porque você é milionária agora, não. Mas no meu caso foi muito de vocação, eu me senti chamada para isso desde muito cedo. E aí você ter pessoas referentes nesse mercado, né, você se sente muito sozinho, porque na sua turma da escola não tinha outras pessoas visando a mesma carreira que eu, pensando da mesma forma que eu. Lá no Rio Grande do Norte, né, talvez em São Paulo, em escolas de negócios, você tenha pessoas mais direcionadas para isso. Mas, poxa, no Rio Grande do Norte, um estado menor, com pessoas com outras visões de carreira, né, é mais raro. Então, acho que essas foram primeiras referências de mercado que eu tive. E aí, depois evoluindo. O Yuri de Itaí, que é um grande mentor meu até hoje, que foi, basicamente, capinou o mato do ecossistema startups brasileiro. Ele que foi um dos primeiros investidores anjos do Brasil. Quando eu entrei nesse tema de Venture Capital, foi uma das pessoas que me ajudou e me inspirou bastante. Então, eu sempre olho para essas pessoas que já chegaram lá ou estão se posicionando de alguma forma, não necessariamente porque eu concorde ou admire, de maneira mais holística, mas às vezes em pontos específicos. Eu acho que também ter essa leitura de saber diferenciar o que é bom e relevante e estratégico daquele profissional e o que é uma boa pessoa, um bom profissional no sentido mais completo, né? Então sempre fui muito boa de olhar, inclusive, posicionamento de pessoas que eu sou extremamente contra, discordo em tudo, grau, nível, gênero, mas é impossível negar que aquela pessoa fez algo que deu certo. Analisar por fatias. Analisar por fatias. Então, nem tudo que eu consumo é porque eu gosto, às vezes é porque eu gosto da estratégia da pessoa que tá fazendo. Massa. E é muito legal porque esse foi um podcast extremamente intencional, porque o que eu gosto do Vai Lá e Faz é eu identificar padrões de pensamento das pessoas, e o teu casa muito com as coisas que eu penso. Eu vou responder essa pergunta de uma forma bem simples pra tu ver pra trazer uma coisa diferente pra galera. Porque ela trouxe uma coisa muito completa. Os mentores, quem inspirou ela no início e tudo mais. Quem me inspirou no início, eu não posso negar, foi meus pais. Eles são os 2 funcionários públicos, mas ambos são intraempreendedores. Sempre vi eles fazendo mais do que eles eram pagos pra fazer. E nunca tive o pensamento medíocre que porque vocês fazem mais, vocês não vão ganhar mais por isso? Nunca. E isso foi muito incrível pra mim. Só que eu sempre admirei pessoas também, sempre pessoas me inspiraram
pessoas que foram lá e fizeram acontecer. E hoje, uma das principais inspirações pra mim até hoje são duas, uma brasileira e uma internacional. Eu sou muito fã do Foo Fighters, então eu gosto muito do Dave Grohl. E o Dave Grohl, ele tem uma habilidade multifacetada que me inspira muito, assim como a segunda pessoa, que é o Whindersson Nunes. Os dois eu gosto muito deles. O Whindersson um pouco menos agora, mas por algumas questões, principalmente de valores e algumas coisas que não vem ao caso, mas os dois me inspiram num aspecto. Tudo que eles querem fazer, eles fazem. Então, pô, o Dave era conhecido como um dos melhores bateristas do mundo na época do Nirvana. Beleza, terminou, ele montou o Foo Fighters, é uma banda de maior sucesso gigantesco, mas o primeiro CD ele gravou todos os instrumentos. Ele fez o Sonic Highways, que Highways, sei lá. A pronúncia foi pro cacete. Que foi um documentário que ele fez na HBO. Ele dirigiu o documentário, passou por várias cidades dos Estados Unidos e cada episódio ele chegava na cidade, ia pra um estúdio, gravava a melodia da música e depois ele passava o episódio todo entrevistando todo mundo e no final a letra da música era tirada das entrevistas. Caramba! Eu falo, cara, o quanto isso é genial, o quanto isso é incrível. Assim, uma coisa que eu faria, assim, com o maior prazer do mundo, sabe? Quis ser diretor de filme, fez um filme. Quis escrever um livro, escreveu um livro. E, cara, essa possibilidade da gente fazer qualquer coisa é o que me inspira em ser empreendedor. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu digo geralmente que a gente só precisa de 3 coisas pra isso. Que é, primeiro, a vontade. A gente precisa ter vontade de fazer acontecer. A gente precisa ter preparo, que é estudar, se capacitar, aplicar. E a gente precisa de tempo. Sim, porque se chegar assim, João, constrói um foguete. Eu falei, beleza, me dá 10 anos. Mas eu não construo. Entende? Então, essa possibilidade e esse empoderamento de fazer qualquer coisa é o que mais me inspira nas pessoas. E conversar contigo hoje também foi muito bom por isso. Eu me senti agora muito aquela, eu estava esperando tanta fofura, mas realmente pra mim eu gosto de bate-papos com pessoas que têm essa capacidade de pensar de maneira intencional, de maneira profunda, como você trouxe, e muito estratégica também. E assim, nas conversas que você tem de mercado, que a gente poderia sentar aqui pra debater qualquer tema técnico de maneira bem mais objetiva, né? E eu sou essa pessoa que gosta de ser mais pragmática. Só que trazer essas questões mais filosóficas, ou de idealizar, ou de pensar como que vai ser o próximo passo, é o que me inspira muito. E é raro encontrar alguém que tem um bate-bola tão bom, tão profundo também, de trazer essa tangibilidade para que as pessoas consigam entender e se aproximar desse tema também. Então, obrigada pelo papo. Foi fantástico. E uma das características que eu mais gosto, eu ensino, inclusive, meu time a fazer, é sempre assim, cara, se eu puder te dar um conselho, estude sempre como se tu já fosse ensinar, porque isso te ajuda na tua comunicação, na tua oratória, te ajuda a tangibilizar coisas, uma habilidade incrível que vocês viram que a Mona tem também. E, Mona, tudo que a gente faz na nossa vida é por uma construção nossa. Às vezes, naquele momento, a gente não entende o porquê daquilo, o que aquele momento, aquela dificuldade, aquele obstáculo, ou até aquela coisa boa, ela foi um ponto, como o Fábio Augusto fala, um ponto de inflexão pra gente. Mas, principalmente, como aquilo mudou a gente internamente. E eu queria ouvir de você, qual foi o teu momento vai lá e faz, que transformou a tua vida, assim? Acho que quando eu tenho vários momentos vai lá e faz, eu sou uma pessoa muito ativa, que quando tem uma inquietação muito grande, vai lá e faz. Eu acho que essa inquietação, esse senso, e por isso que eu achei muito profundo também as reflexões que esse nome traz, né, do podcast. Porque eu acho que a inquietação é um termômetro fortíssimo de propósito. Perfeito. Vai ser o gatilho para você ir lá e fazer. Então, pra mim, esse ponto de virada, que tem vários, mas acho que o ponto principal na minha trajetória foi quando eu decidi fazer o curso de administração no UFRN Natal Central lá atrás. Poderia trazer um mais recente, mudar pra São Paulo, assumir a liderança do Jerimum Vale, que foi um super desafiador, são histórias bem legais. Mas pra mim foi quando eu deixei de sair do modo que eu tinha aquela mentalidade infantil, também, claro, e bem inexperiente de pensar que pra você ser empresário, você não precisa estudar. Você não precisa ter uma formação acadêmica tradicional, que você não precisa se esforçar tanto quanto alguém que quer ser um médico, um doutor. Quando eu aceitei a vaga no IFRN Natal Central, era uma escola que eu a princípio não era uma ambição minha, era dos meus pais, da minha mãe principalmente. Ela, não, faz lá. Eu falei, não vou fazer a prova, porque não tinha curso, eu quero ser empresária. Era curso, sei lá, geologia, mineração, mecânica, nada a ver com o que eu queria fazer.
No ano anterior de eu me inscrever, abri o curso de administração de empresas. Ela queria que eu fizesse o curso, foi lá e falou, não, abriu a DM agora. Vai lá, na hora que você quer ser empresário, você precisa ser uma boa administradora. E aí fiz a prova, passei na suplência ainda, mas passei. E eu já estava em outra escola quando eu fui aceita. E eu tinha que tomar decisão, meus pais. E aí, você vai querer ir pra lá? Você já começou um ano letivo nessa outra escola particular, você vai querer continuar no particular com seus amigos, sua estabilidade? E ali eu pensei, poxa, eu quero ser empresária, que eu tô tendo uma formação mais generalista, de outras habilidades, né? Lá eu teria um pouco mais específica para o que eu queria, o meu conjunto de habilidades. Aceitei fazer o IFRN. E quando eu entrei lá, foi muito com a mentalidade de eu preciso participar de absolutamente tudo que esse campus tem a me oferecer. Eu não vou ser uma aluna passiva que vai para a aula, vai fazer a grade e vai embora. É tanto que se você pegar minha lista de extracurriculares da formação da Federal no ensino médio, gigantesca, eu fui de tudo. Fui do Grêmio Estudantil, fui estagiária na incubadora de empresas, fui do coletivo de dança, fiz dança, nem danço bem, fiz futsal por 4 anos, já nem era boa de bola, lá pro 4º ano eu comecei a fazer uns gols. Nos primeiros 3 anos eu era só chorando no vestiário. Então, fiz de tudo e não perdia um workshop, uma palestra. Ai, vem aqui um astrofísico falar sobre loucura. Teve uma época que eu era pirada no Sheldon Cooper e eu achava que eu ia fazer física na faculdade. Já quis fazer direito, enfim, já viajei com tudo. Mas acho que essa exposição de você realmente, estou aqui para me descobrir. Vai lá e faz. Vai lá e faça tudo o que for possível para você encontrar essa resposta inicial. E ajudar nesses skill sets empresariais, que era a minha motivação também. Então, eu acho que foi isso, de entrar nessa oportunidade com a mentalidade de que eu tenho que aproveitar tudo e extrair o meu máximo, foi o que me abriu portas para estar na incubadora, ter uma startup tão nova, porque você, com 16 anos, você não sabe o que é incubadora de empresas. E eu só sabia porque no meu campo tinha uma. Se eu não tivesse entrado com essa mentalidade, vai descobrir os prédios que tem aqui. Ixi, fui em todos eles, mexi lá nos negócios de física, ficar com o cabelo pra cima. Fiz de todas, fui em todos os laboratórios. E a incubadora era um deles. Então, minhas portas só se abriram nessa vertente porque eu fui lá com essa mentalidade. Então é isso, é ter um senso de urgência, de inquietação e de entender o que é que te move mais o ponteiro da inquietação, porque é um bom gatilho pra você ir lá e fazer. Fantástico, fantástico, porque a gente mostra mais uma vez que o Vai Lá e Faz, gente, não é necessariamente um momento de fundo do poço. É um momento que realmente virou tua chave. E a fala de Mona pode trazer até um pensamento medíocre. Se tu teve esse pensamento excluído da tua cabeça, que é assim, mas tu teve sorte de estar num campus que tinha tanta coisa pra fazer, eu não tenho essa sorte. Meu amor, vou te falar o seguinte, ela não teve sorte, ela provocou isso. Ela foi atrás da oportunidade. Não importa onde você esteja, não importa. Importa é como você age. Isso é o que eu sempre falo. Porque, cara, não interessa. Não existe, a minha visão, não existe sorte. A tua cabeça, o jeito que tu pensa, o jeito que tu... É como tu atrai as pessoas. Eu jamais atrairia uma conversa com Mona Lisa se eu não conhecesse através de Gerson, mas se não fosse através do que eu provoco pra minha vida. Sim. Então a gente tá se conectando e a gente se conecta com pessoas, com locais, com ambientes, é pelo que a gente provoca. Então, isso, a principal lição que eu trouxe disso, da tua fala fora da inquietação, foi isso. Minha mãe, ela sempre falava que eu era insatisfeito, né? Giga, meu apelido é Giga, né? Tu é muito insatisfeito, Giga. Giga tá insatisfeito, Giga só vive insatisfeito. E ela falava isso, e eu internalizei isso de uma forma muito errada. Eu internalizei isso como ingratidão. E eu sempre me questionava, falava, mas eu não sou ingrato. Eu usava insatisfeito. Eu não sou insatisfeito. Mas eu confundi os conceitos. Até que alguém me falou isso. E eu ouvi uma frase, grato, mas nunca satisfeito. E é sobre isso, gente. É sobre a gente ter essa inquietação, essa insatisfação de sempre buscar mais, mas lembrar de onde a gente veio, do que a gente tem, pra ser grato. Exatamente, pra agradecer sempre pra isso. E eu não tô falando aqui de fé, de religião, nada do tipo. É porque a gratidão, neurocientificamente comprovada, pesquisa sobre isso, ela te traz uma paz de espírito muito maior. Ela te faz estar mais presente, estar mais ali naquele momento presente. Lembra dos papéis? Quando eu trouxe também no exemplo passado que, se você chega em casa e tá no papel ainda de empresário ou do teu papel de trabalho e tu simplesmente desconta tudo aquilo na tua família, tu tá sendo ingrato pela família que tu teve. Essa é a ideia.
Então, isso foi uma virada muito boa que tu trouxe pra gente aqui hoje. Mona, muito obrigado. Como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais? Basta procurar Mona Lisa Medeiros, Mona Lisa todo enfeitado, com 2 N's e com Z, Monnaliza Medeiros. Eu tô no LinkedIn, no Instagram, todas as redes sociais que vocês procurarem, provavelmente meu @ Mona Lisa Medeiros não tem mais ninguém. Maravilha. E sempre produzindo muito conteúdo, vários cortes legais que vão sair desse podcast, vão estar tudo lá, feitos pelo Autoclicker. É isso Que aí. é isso. Gente, de novo, Mona, muito obrigado por esse episódio, Obrigada foi incrível. pelo papo. E, meus amores, como eu sempre falo pra vocês, se você aprendeu algo novo aqui, se você quer aprofundar nessa ideia de carreiras modulares, pesquisa, vai lá no Instagram de Mona, manda direct pra ela, manda comentário aqui que a gente vai responder. Conta o caso pra gente também, se você já tem uma carreira modular. Exato, conta o teu caso, sua carreira modular, a tua história. Quem sabe a gente não compartilha aqui, compartilha nas redes, porque é muito importante você aplicar aquilo que você que você aprendeu. Eu sempre falo isso em todos os episódios. Aquilo que tu aprendeu tem que aplicar nas primeiras 24 horas, porque aquilo pode mudar a tua vida. Então, espero que a gente tenha trazido hoje um conteúdo que criou um módulo na sua vida, criou uma nova caixinha e que você tenha resultado com isso. Então, vai lá e faz. Muito obrigado pela audiência, fique com Deus e até a próxima.